independente da distância da prova que você pratica, seja de triatlon, seja de corrida rústica, ciclismo, então multiesporte, duatlon, você tem que levar algum tipo de hidratação e também, na maioria dos casos, algum tipo de nutrição. Nesse vídeo eu vou lhe explicar todas as possíveis combinações que você tem, principalmente para a prova de triatlon, e também dentro das combinações e das opções eu vou lhe indicar quais são as mais apropriadas para competições, além de também para os treinos. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pelo horário da manhã, e se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br, o link está aqui embaixo. Mas vamos então conversar sobre as opções que você tem de como carregar hidratação e a sua nutrição em treinos e provas de triatlon principalmente. É claro que aqui eu vou quebrar um pouquinho por modalidade, então a gente vai conversar por cada uma o que você deve fazer, tanto nas provas, tanto nos treinos, qual equipamento que é melhor, adequado aí para o seu perfil de atleta. E lembrando que não existe uma fórmula muito fixa, mesmo se você pegar os melhores atletas do mundo, você pega um resultado aí de um campeonato mundial, pega ali os 10 primeiros atletas, todos eles não necessariamente vão estar utilizando os mesmos equipamentos, então vai muito da sua preferência pessoal, porém nesse vídeo eu quero lhe apresentar aí os principais para que você consiga fazer uma escolha. E lembrando também, a maioria dos equipamentos que eu vou apresentar no vídeo, o link para compra online vai estar aqui embaixo. Começando então com a modalidade do ciclismo, a gente tem a caramanhola tradicional, a caramanhola que vai ali no quadro. Todo mundo já teve uma bicicleta que tem uma garrafinha ali dentro do seu quadro. Inclusive, algumas bicicletas permitem duas, o que eu acho muito conveniente, porque qual que é o principal aspecto dessa caramanhola tradicional? É que ela é muito segura, você não vai perder ela, e se por acaso ela sair, você consegue ver, e se você estiver carregando alguma coisa importante ali, principalmente atletas de provas longas, talvez algumas calorias, você consegue pelo menos ver que você perdeu suas calorias. Então ou você para pegar, ou então se você decidir não parar para pegar, você já sabe que você tem que passar para o plano B ali. Um detalhe importante, alguma dessas caramanholas hoje vem com um design um pouco mais aerodinâmico, e eu só recomendo essa opção para atletas que vão fazer provas muito curtas, provas de contrarrelógio, então provas de triatlon e sprint, talvez um triatlon olímpico, em que você não precisa trocar sua garrafinha, porque os atletas que vão fazer prova longa, se você tem essa garrafinha no quadro, que ela é aerodinâmica, na hora que acabar ali sua água, então suas calorias, o pessoal da prova vai estar te dando uma garrafinha tradicional e você não vai conseguir encaixar ela no quadro. Então compre essa garrafinha mais aerodinâmica somente para atletas de prova curta. A segunda opção, muito interessante também, eu recomendo aí para atletas de todos os níveis, de toda a distância, é você ter um líquido, um suporte ali de garrafinha, ou então o próprio aerodrink entre o seu aerobar, entre o seu clipe. Então você vai estar na sua posição de contrarrelógio e ou você vai ter uma garrafinha ali que fica bem rente ali ao seu antebraço, ou então você vai ter um sistema de hidratação que ele, na maioria das vezes, você consegue até repor o líquido durante a prova. Você pega uma garrafinha no posto de abastecimento, coloca ali dentro e você tem esse tanque de água, então de qualquer coisa que você quiser colocar, sempre de muito fácil acesso, e é relativamente seguro também, porque se você por acaso perder alguma coisa ali, se a garrafinha cair, pelo menos você sabe que o que aconteceu e você pode se planejar aí. Você vai ter duas opções. A primeira é o próprio suporte de uma caramanhola tradicional, que o pessoal chama de torpedo. E a segunda opção são os aerodrinks, que é um canudo já com uma caramanhola semi-aberta que você consegue repor aquele líquido ali durante a própria prova de contrarrelógio ou então de triatlon. Então eu recomendo aí, dentre dessas duas vai depender um pouco da sua opção, um pouco do seu nível de performance.
Talvez atletas mais experientes prefiram a opção da caramanhola, atletas mais iniciantes talvez prefiram a opção do aerodrink, porque você pode manter aquilo ali sempre hidratado e você tem o benefício também de conseguir hidratar durante o ciclismo sem precisar ficar levantando muito ali da sua posição de contrarrelógio. Então acaba que você tem um ganho em performance por ficar mais tempo na sua posição aerodinâmica, portanto você acaba pedalando mais rápido. A próxima opção é muito popular entre triatletas, porém é a minha menos favorita aí, porque o apelido dela é lançador de garrafinha. É uma peça que você tem 2 suportes de garrafinha atrás do seu banco. Então, na teoria, é uma boa opção por ser aerodinâmica, porque nesse caso as caramanholas ficam escondidas atrás do seu corpo, então não tem aquela resistência extra do ar. Porém, você tem 2 problemas com isso. O primeiro, cada vez que você for ali esticar o seu braço para buscar uma garrafinha, você vai ter que sair da sua posição de contrarrelógio, então é bem provável que você vai ter que parar de pedalar, você vai aumentar a sua resistência do vento ali, então vai diminuir essa velocidade. Então esse papo não cai muito bem, que ela é uma opção muito aerodinâmica. E a segunda, que é o principal ponto negativo dessa opção, é que o apelido dessa ferramenta, dessa opção, é lançador de garrafinha, porque passa qualquer buraco, passa qualquer quebra-mola, vai ter garrafinha voando para tudo que é lado e na maioria das vezes você nem vai ver que isso aconteceu. Então você pode ser que na hora que você precisa ali ter acesso ao seu líquido ou então alguma nutrição que você tenha colocado, você vai colocar a mão ali atrás e vai ver que você perdeu a sua garrafinha. Eu lembro que eu utilizava esse equipamento e eu só fui perceber que eu tinha perdido a garrafinha quando eu estava pedalando e eu vi a sombra, minha própria sombra pedalando do meu lado e eu reparei que a sombra estava sem a garrafinha. Então eu fui ver lá e de fato a garrafinha tinha voado. Então eu não recomendo para carregar nutrição ou hidratação, porém é uma boa opção se você quiser carregar ferramentas ou então pneu reserva, porque hoje a gente tem algumas opções de caixas de ferramentas que ela vem em formato de caramanhola. Então você pode colocar lá atrás, prender ali com bastante força, de uma maneira que você não vai perder essa caramanhola com as suas ferramentas. E uma próxima opção que o pessoal do mountain bike usa bastante são as mochilas de hidratação, o Camelback. Alguns poucos atletas usam isso também em um triatlon, principalmente um triatlon de prova longa. Inclusive teve um ano que o Lionel Sanders, que já foi vice-campeão mundial de Ironman, pedalou com Camelback. Porém, para a parte do ciclismo, não seria a minha primeira recomendação. Primeiro que demora um pouco para você colocar aquilo na transição e depois que também é difícil de você repor o líquido que está ali dentro. Então acaba que você vai gastar tempo para colocar o Camelback, sendo que ele uma hora vai acabar, principalmente o pessoal que faz prova longa, e você não vai conseguir repor. Então é muito pouco usado por atletas na competição, porém em treino eu cheguei a usar o Camelback. Eu lembro que eu inclusive levava um pouco mais de comida ali dentro, porque ele tem meio que uma bolsa térmica, então é uma opção legal. Caso você não queira ficar parando toda hora para reabastecer sua água, o pessoal que faz treinos longos aí, de acima de 4 horas, você coloca uma mochila de hidratação e pode passar aí praticamente o treino inteiro em cima da bicicleta, pedalando sem precisar ficar parando a cada 1, 2 horas para repor as suas caramanholas. Então a gente já conversou das opções de hidratação, vamos passar para a opção de nutrição. Aonde que você vai levar suas calorias? Em prova seriam mais os géis ou então aquelas gelatinas com caloria, ou então em treinos talvez sanduíche, frutas, bolachas, alguma coisa um pouco mais sólida. Você tem algumas opções. Para a prova eu recomendo o que é o tradicional, o nome tradicional é Bento Box. Bento Box é um compartimentozinho que vai ali no top tube da sua bicicleta, bem atrás do seu avanço. Então ele fica escondidozinho, inclusive a maioria agora é até uma versão aerodinâmica que já vem num formato para diminuir o arrasto do vento, para o vento não abra ali naquele compartimento e você cria ali um maior arrasto. E é uma opção baratinha. Isso é interessante para você durante o seu contrarrelógio, durante a sua prova de triatlon, você carregar calorias, ou então você pode colocar muito gel, cápsulas de sal, qualquer outra coisa pequena ali que você precise ter acesso fácil e acesso consistente, é uma excelente opção. E a próxima opção para você carregar a sua nutrição seria a própria camisa de triatlon, camisa de ciclismo,
cuidado aí, porque dependendo da opção, se você for usar uma camisa de ciclismo em um triatlon de longa distância, por exemplo, tenha certeza que a camisa vai estar bastante justa, senão você vai ter muita perda de performance pela camisa ficar batendo ali no ar. E a maioria dos triathlon suits, os macaquinhos de triatlon já vem com alguns bolsinhos, então você pode colocar alguma coisinha ali dentro. Só atenção aí para o que você vai colocar para o bolso não ficar ali muito exposto. E uma opção muito popular do pessoal das antigas aí seria uma versão do Bento Box, porém para prova curta, que você só precisa carregar um pouco, talvez ali 2, 3 gels na sua bike para competir provas curtas principalmente. Então você pode simplesmente pegar um gel, colocar ali no top tube da sua bicicleta com uma fita isolante, já preparado que na hora que você vai arrancar, já rasgar a pontinha do gel. Só toma cuidado na hora de fazer isso, senão metade do gel já vai ficar ali no meio do caminho. Porém é uma opção muito normal e muito utilizada ainda por atletas de prova curta principalmente. Então conversamos aí do ciclismo, vamos para a modalidade da corrida, como que você leva as suas calorias e a sua hidratação enquanto você corre. Mais uma vez a gente tem as opções de treino ou de competição. Eu vou começar com a opção mais popular de competição, que são cintos elásticos de prova. Você já aproveita com aquele cinto, você já coloca o seu numeral da sua competição e o próprio cinto vai ter alguns compartimentos, talvez um zíperzinho, talvez uns elásticos de pressão para que você consiga colocar gel, ou então talvez alguns bolsinhos para que você consiga levar uns flaskzinhos, aquelas garrafinhas bem pequenininhas com gel lá dentro. Então eu recomendo uma dessas opções, porque você já resolve tudo ali, você já coloca seu número e já tem opções suficientes para carregar suas calorias, ou então cápsula de sal, ou então alguma outra coisinha que você precise no dia da competição. A próxima opção é uma pochete, que você consegue carregar uma garrafinha e ela também vai ter alguns bolsos ali para você carregar gel. Ela vai ser muito mais pesada, porém muito mais conveniente, então vai depender um pouquinho do seu objetivo, e eu recomendaria isso sempre para treinos longos principalmente, ter sempre uma garrafinha ali carregando. Se você colocar ela da maneira certa, não incomoda, não fica pulando, então ache uma maneira aí que ela vai ficar bem justa no seu corpo, e é muito conveniente porque você consegue levar tudo ali, suas calorias, cápsula de sal, uma garrafinha com líquidos. Muitos atletas inclusive costumam usar isso para provas de triatlon, e dependendo da prova que você for fazer, as provas mais comerciais, mais tradicionais, você tem ali posto de abastecimento a cada 1,5 km, talvez a cada 2 km, porém pode ser que você vá competir em eventos menores, não tão organizados, o que seria uma opção interessante aí de ser o seu próprio posto de abastecimento, carregar um pouquinho mais de peso, mas ter certeza que você sempre vai ter acesso aí à nutrição e à hidratação. E a última opção, um tema bastante controverso aí, pouquíssimas pessoas usam, mas essas poucas pessoas já tiveram um sucesso muito grande, são as mochilas de hidratação, os camelbacks. Porém, para a corrida, a gente teve, eu tô com uma colinha aqui, no Ironman Brasil de 2006, eu lembro porque eu fiz essa prova, a campeã do feminino, e inclusive ela foi 7º lugar no Mundial de 2004 de Ironman e foi campeã mundial de longa distância da ITU em 2001. Ela competiu no Ironman Brasil e todas essas outras provas com o camelback, assim como o melhor amador no Campeonato Mundial de Ironman de 2015, um alemão, você está vendo a foto dele aí. Então, quais são os benefícios e quais são os pontos negativos do camelback? O ponto negativo aí é o peso, é uma tralha, é uma coisa a mais. Porém, o ponto positivo é que você vai ter sempre ali acesso à hidratação. Você parar para encher o camelback na corrida não dá tanto trabalho quanto no ciclismo, porque você para de uma vez, não tem que colocar a camisa de ciclismo por cima. Então é muito mais eficiente. E eu lembro que o meu treinador na época, que inclusive também foi o treinador da Lisbeth Kirstensen, que é uma dinamarquesa que ganhou essas provas, ele sugeria essa ferramenta para alguns atletas, porque ele falava, aquilo ali vai ficar tão pesado nas suas costas que você vai querer ingerir o líquido que está lá dentro para aliviar um pouquinho. E essa resposta, essa ingestão de líquido para aliviar um pouco o peso, vai te deixar mais hidratado, vai aumentar um pouco a sua performance durante a prova. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu queria saber de você quais opções você usa para carregar a sua hidratação e a sua nutrição, tanto no ciclismo quanto na corrida. Coloca aqui nos comentários desse vídeo
vai ajudar o pessoal aí que está começando no esporte a ter um outro feedback, não só meu, mas da nossa comunidade aqui. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida e não deixe de assinar aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site, ironguides.com.br. Eu sugiro também que você faça o download gratuito do nosso e-book Segredos do Triathlon para aprender um pouquinho mais sobre o método, a metodologia de treinamento da Iron Guides. Até a próxima e bons treinos!